De volta com o Manhã no Ar, são 7h17. E o assunto agora é economia. E nós vamos falar sobre empréstimo. Dá até um medo, né? Porque normalmente quando se fala em pegar dinheiro emprestado, a gente imagina logo os juros abusivos. É verdade, Diniz. Mas quem é microempreendedor pode conseguir um crédito extra com taxas bem menores. Lógico que antes de assumir a responsabilidade, o comerciante precisa analisar bem. E se ele souber usar o valor direito, ele vai conseguir expandir o negócio. Vamos conferir então no quadro Na Ponta do Lápis? Maria José tem essa banca de frutas e verduras há mais de 20 anos. Só que as vendas não iam bem. A solução para sair da crise foi investir. A feirante pegou um empréstimo, consertou o telhado, instalou o forro, comprou mais um freezer e renovou o estoque. Passei a vender mais, porque eu passei a comprar à vista, mais em conta e passei a vender mais. Os investimentos feitos no negócio da dona Maria José foram com recursos do FUMIPEC, do Fundo Municipal de Apoio a Pequenos e Microempreendedores. A boa notícia é que agora, no segundo semestre, a Prefeitura vai abrir novas linhas de crédito. As tabelas ainda vão ser ajustadas, mas devem ficar semelhantes às antigas. Autônomos podem emprestar até R$5 mil, com juros a 6% ao ano. Profissionais liberais têm crédito de até R$10 mil, com juros a 7%. Para microempresários, o valor também é de 10 mil e juros de 7%. Já para pequenos empresários, o valor é maior. Pode chegar a R$20 mil, com taxa de 10% ao ano. O melhor é que todos têm 6 meses de carência e até 12 meses para pagar. A secretária que cuida do FUMIPEC esclarece o que é preciso para efetivar o empréstimo. Em primeiro lugar, a pessoa tem que ter o nome limpo na praça, né? Não pode ter restrição, tem que estar com a documentação em dia também. E no caso, o seu negócio tem que estar funcionando, porque é feita uma visita técnica onde constata, né, a veracidade. Rafaela também explica que a Prefeitura está à procura dos inadimplentes. A ideia é facilitar o pagamento das parcelas em atraso para ajudar essas pessoas a recuperarem o crédito. O contato com essas pessoas é que elas venham, procurem a nossa secretaria para que seja feito o parcelamento da dívida, né, para no futuro ela poder voltar a atuar com o fundo. Maria José acabou de quitar o empréstimo feito há 2 anos e já pensa em pegar outro. Seguindo os passos dela, não tem como dar errado. Se eu tenho um X do meu movimento, eu não posso gastar aquele dinheiro. Aquele dinheiro é do meu movimento. Então hoje eu estou com essa consciência que eu não tinha. Tá certo. E logo após o programa Amanhã no Ar, na nossa extensão exclusiva para a internet no aplicativo A Crítica Play, você vai conferir dicas simples que todo empreendedor precisa seguir para cortar custos do seu negócio e aumentar o lucro sem perder qualidade. E para você que acordou agora, começou a acompanhar o Manhã no Ar, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Pistoleiro de facção criminosa confessou que matou o cantor Melvino Júnior por engano. Ele foi confundido com um traficante do município de Codajás, que estava jurado de morte na guerra pelo tráfico. Outro detalhe descoberto na investigação desse crime é que os mesmos homens que mataram o cantor também participaram da morte do policial militar Sérgio Portilho. Rio Negro baixou 11 centímetros, mas famílias que moram próximo a igarapés e áreas alagadas ainda sofrem as consequências da subida das águas. Clima junino invadiu o comércio de Manaus e vendas de adereços e roupas juninas a preço acessível aumentou em 4,2% o lucro dos lojistas durante o período. O projeto piloto está utilizando substâncias menos agressivas nas plantações das comunidades rurais para reduzir o uso de agrotóxicos. O contato com as substâncias pode causar diversas doenças nos agricultores, como o câncer, por exemplo. Chegada de imigrantes venezuelanos a Manaus é tema de discussão no Encontro Estadual de Política Migratória. Nos últimos 3 meses, 600 indígenas Huaral entraram na capital fugidos da crise na Venezuela.
Agora são 7h21. Você de casa pode participar do Manhã no Ar, mandando a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. E é muito simples, é só você mandar um WhatsApp pra gente. Anota aí o nosso número, 992258767. Você pode mandar uma mensagem de áudio, texto, vídeo, fotos, principalmente se você tiver aquele flagrante aí na sua comunidade, quer denunciar, a nossa produção vai avaliar e a gente vai mandar uma equipe até o local. Então anota esse contato. Você também pode entrar em contato com a gente através da nossa página no Facebook. É só digitar lá, Manhã no Ar. E agora a gente vai fazer nossa interação com a Rádio Acrítica FM 93.1. Vamos conversar com o Márcio Paes Barreto e com a Micaele Cervalho. Olá, bom dia. Bom dia, Wilson. Bom dia, Adriane. Bom dia. Bom, como é que está esse clima aí de expectativa para o feriado? Como é que o pessoal está falando do trânsito? Como é que está a situação na cidade de Manaus? Está tranquilo? Olha, o trânsito está tranquilo, Wilson. Está tranquilo, o pessoal aguardando esse feriadão aí que deve ser prolongado, né? Há uma previsão aí de sol durante o feriado, então possivelmente a população deve ir atrás dos balneários para desfrutar do calor da região amazônica, né? Mesmo para quem não vai ser um feriadão, vai ser só um feriado mesmo, só aí é quinta-feira, as pessoas estão se programando. A gente sabe que o calor tem castigado um pouquinho na cidade de Manaus, tem muita gente já fazendo planos. Se não der para ir muito longe, mas pelo menos para os balneários mais próximos com a família para se refrescar do calor, né, Wilson? Já vale a pena. O que você vai fazer num feriado, hein, Wilson? Descansar. Vocês dois estão de folga, né? Então, a gente vai estar aqui trabalhando amanhã, né? Amanhã é a Leira das Mulheres, né? Trabalho das mulheres. Só mulheres tomando conta por aqui. E você, Márcio, vai fazer o quê? Vou trabalhar. Vai trabalhar. Quando o Wilson folga, eu trabalho. Bom, vamos falar sobre o Uber, né? Que é um serviço que já é disponível no mundo todo e é um serviço que é alvo de muita polêmica. Principalmente revolta por parte de taxistas, do poder público. Inclusive, o SMTU fez uma fiscalização e acabou multando motoristas, né, aqui do Uber. É verdade, 2 veículos foram inclusive apreendidos, né, Márcio? Notícia no nosso jornal A Crítica, teve multa, o recolhimento dos carros, como a gente vê aí nas nossas imagens, o carro sendo recolhido, e não foi divulgado o motivo dessa fiscalização feita no aeroporto internacional. Quando questionados aí a respeito de o porquê da apreensão, a única informação que o jornalista, no caso do jornal A Crítica, teve foi de que era uma fiscalização que não era em cima dos carros Uber, né? Ou, aliás, que era em cima dos carros Uber que não podiam estar trabalhando sem ter uma regulamentação. Só que logo em seguida, quando eles perceberam o crachá do jornalista, no caso do jornal A Crítica, eles saíram do local e a fiscalização não teve uma continuidade. Logo em seguida, as equipes do jornal e da TV questionaram aí o que tinha acontecido ao órgão responsável, mas não se teve uma resposta muito concreta, né, Márcio? Não, essas imagens, Wilson, foi flagrada pelo nosso repórter fotográfico Evandro Seixas, que estava lá no momento da fiscalização da SMTU no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. E aí, esses 2 veículos foram levados pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. Não há uma informação precisa do órgão, ele apenas se limitou a dizer que é uma fiscalização de rotina, uma fiscalização que coíbe o transporte irregular na cidade de Manaus, que não é autorizado pelo poder público, o que leva a gente a questionar outros tipos de transportes irregulares que acontecem na cidade que não são fiscalizados. O Uber se pronunciou dizendo que a atividade ela é constitucional, porém a gente sabe que precisa de uma regulamentação para que esse serviço de Uber possa realmente possa acontecer de forma efetiva e regulamentado na nossa cidade. Um fato também que a gente leva em consideração, Wilson, é porque ontem teve uma manifestação de taxistas na frente da SMTU pedindo mais fiscalização, pedindo que as fiscalizações acontecessem de forma mais consistente, mais frequentes na nossa cidade e justamente em cima desse transporte irregular que acontece na nossa cidade. Pode ter sido uma resposta, né, a esse protesto. Agora é muito importante que a prefeitura regulamente a atividade, porque vejamos, se não existe regra, como é que vai apreender um veículo?
O serviço de Uber está previsto na Constituição. Agora, para determinar, pode ir no centro da cidade, pode ir no aeroporto ou não pode ir, é preciso que a Prefeitura prepare logo o seu plano de regulamentação, estabeleça as regras e aí sim cobrar em cima de um planejamento, cobrar em cima de uma regra que já foi estabelecida, no caso, a regulamentação. Enquanto não houver, fica terra sem lei mesmo. O Uber vai, se for acionado no aeroporto, vai lá buscar o seu cliente. E muita gente tem feito tem tido o Uber como uma opção, porque normalmente o custo é bem menor em relação aos taxistas. A gente sabe que no aeroporto só os taxistas legalizados, né, que tem aquela autorização para atuar naquela área, lá dentro, é que podem fazer esse frete. Inclusive, eles são diferentes, os táxis. Agora, enquanto não houver regulamentação proibindo, fica nessa. O processo é similar ao processo dos mototaxistas, né, que antes era proibido, foi regulamentado. Então, a gente acredita que essa questão do Uber deve ser regulamentada. Inclusive, teve até uma proposta para se regulamentar, né, entre os vereadores, Micaela. Acredito que até a Adriane lembra, aqui na rádio mesmo, nós recebemos vereadores que eram a favor, outros contras, da regulamentação de todo esse processo da Uber para que ela passasse a funcionar aqui na cidade de Manaus. Existiu polêmica lá na Câmara, os taxistas foram para lá, fizeram um protesto, mas parece que a história, pelo menos por enquanto, foi esquecida, né? É preciso que se retomem essas discussões e que se regularize logo a situação para evitar que aconteça coisa pior, como já aconteceu em outras cidades brasileiras, né? Esse confronto acabou de uma maneira muito trágica e tirando a vida de algumas pessoas. E algumas coisas a gente precisa colocar aqui com relação ao Uber. É um serviço que já acontece em todo mundo, ele não vai ser extinto, ele não vai ser acabado e faz parte do processo de modernização, né? Isso daí e de oferta também no mercado. Ainda não vi um cliente reclamar, que disse, não vamos colocar o Uber não, tira o Uber. Ainda não vi um cliente, um cidadão reclamar. A insatisfação é por parte de outras categorias, né? De taxista, de mototaxista. E eu também fico muito curioso para saber o seguinte, Adriane Diniz, qual o critério utilizado pela SMTU para multar alguém que está dirigindo ali, fazendo um serviço de Uber? Como é que a SMTU tem essa informação de que é um Uber? Né, porque a relação o contato é entre o motorista, na verdade, entre o aplicativo e o cliente. Né? Como é que eles sabem disso? Né? Até porque quem é motorista do Uber, o veículo não tem nenhum tipo de identificação. É verdade. Né? Como é que a SMTU sabe disso? Se não estiver estacionado em lugar indevido, não justifica uma autuação, né? Pelo menos enquanto não houver a regulamentação. É por isso que precisa ser feito logo esse trabalho, né, de regulamentação, porque a gente sabe, como você bem disse, Wilson, não vai ser extinta a profissão de Uber. Não. E os taxistas sabem disso. Eu acredito que eles queiram realmente regulamentar para que a coisa fique ordenada, para que não fique o samba do crioulo doido, como diz na gíria popular, né? Aí qualquer um faz o serviço de Uber, qualquer um faz o serviço de transporte regular de passageiros e aí fica por isso mesmo, o poder público não toma uma providência. Então é preciso que se regulamente com urgência logo essa profissão de Uber para que a classe de taxistas e a classe dos profissionais de Uber possam ser contemplados e que todo mundo consiga ganhar seu dinheirinho honestamente. Agora, uma coisa que você falou é importante mesmo, Wilson. De que forma a SMTU vai enquadrar, principalmente esses veículos que foram tirados lá do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes? A resposta dele foi que eles foram retirados e que a situação de cada um deve ser analisada, ou seja, eles ainda não podem multar o Uber por estar trabalhando como Uber na cidade de Manaus. Apesar de não ter a legislação, ele não existe isso na legislação, ele enquadrar dessa forma. Então, a gente aguarda também para verificar que tipo de notificação vai ser dada para esses veículos e a gente espera realmente que se resolva a situação, porque, como você disse, a população que tem usado o Uber não tem reclamado. Os taxistas, sim, são aí, pelo menos uma das categorias que tem reclamado da situação. O que eles dizem é que a arrecadação deles, né, reduziu pelo menos 40% depois que o Uber passou a funcionar na cidade de Manaus. E a sensação que eu tenho é que a Câmara vai levar essa situação em banho-maria, até porque dificilmente os parlamentares vão embarcar numa situação que vai contrariar o desejo da maioria, que é ter um serviço de transporte mais barato. Principalmente em um ano de eleição. Verdade. Agora, a gente faz um alerta que o Detran está
fazendo, na verdade, né? Que é sobre fraude na liberação de carros e expedição de CNH, nesse serviço que está sendo feito na internet. O que tem acontecido? Que fraude é essa? Olha só a situação. Ontem a gente falou aqui a respeito de estudante de direito que trabalhava, né, na empresa de energia e aí estava burlando por ali, pedindo dinheiro das pessoas para reduzir a dívida que elas tinham nos processos junto à companhia energética. Hoje, o Detran denuncia que isso está sendo feito, né? Tem pessoas oferecendo, não foi identificado ainda nenhum funcionário envolvido nisso, mas serviços estão sendo oferecidos, principalmente na internet, também através de ligações telefônicas, as pessoas ligam e procuram as pessoas que têm débitos ou que precisam fazer da entrada na CNH, oferecendo esses produtos a um preço mais em conta. Olha, foi um dos serviços que foi oferecido, liberação de 2 carros, 3 motos que estavam apreendidos e ainda uma habilitação por cerca de R$9 mil. Foi um dos golpes que eles tentaram aplicar. Não conseguiram aplicar esse golpe, a pessoa desconfiou, ligou para o Detran, inclusive usaram o nome do diretor-presidente do Detran, né? Eles usam o nome dele para tentar fraudar e oferecer um desconto, digamos assim, na dívida ou nos produtos, nos serviços que a pessoa está buscando. Isso não existe, é totalmente ilegal. O Detran está, inclusive, aí buscando as pessoas que podem estar à frente desse golpe, que as pessoas têm tentado aí aplicar em alguns contribuintes, em algumas pessoas da população, né, Márcio? Eles usam principalmente as redes sociais. Entram no Facebook, mandam mensagens via WhatsApp, usam imagem do diretor-presidente Leonel Feitosa, que é mais grave, né? E essa investigação está acontecendo desde fevereiro por parte do Detran Amazonas. Vem acompanhando toda essa situação. De antemão, o diretor-presidente Leonel Feitosa informou que o órgão não faz nenhum tipo de negociação de dívidas, soluciona pendências via redes sociais, via qualquer tipo de aplicativo, né? Essa informação já vem sendo acompanhada desde fevereiro, como eu falei, pelo diretor-presidente Leonel Feitosa. O problema é que essas pistas, quando eles chegam, por exemplo, a um número de telefone, eles não conseguem identificar porque o prefixo é de outro estado. Uma conta que eles vão atrás, essa conta também ela é inexistente. Então, está muito complicado e aí o Detran Amazonas está atuando em parceria com a Polícia Civil para que se chegue aos autores e aos criminosos que estão praticando essa fraude. A gente lembra que em 2014... o Detran Amazonas ele afastou alguns funcionários por fraude na emissão de carteira, né, de carteira de habilitação. Teve também fraude em relação às multas, né, que alguns fraudadores liberavam multas em troca de valores exorbitantes. Então, constantemente o órgão vem sofrendo com relação a essas fraudes. Mas o importante, Wilson e Adriane, é a gente informar a população que qualquer tipo de negociação, qualquer tipo de pendência com o Detran Amazonas, não caia nesse golpe. Procure o órgão, procure informações e o órgão vai passar todas as informações necessárias, porque, caso contrário, a pessoa vai estar sofrendo com um crime de estelionato, vai ser vítima de estelionato, né, na verdade. Pelo WhatsApp está acontecendo assim, Márcio Paes Barreto. Inclusive, um colega nosso recebeu essa mensagem ontem, ele me passou ainda há pouco. É uma mensagem que diz assim, olha, estou liberando 2 carros que é lá do leilão por R$3 mil, estou liberando também uma CNH por R$1.000, mas olha, isso é sigiloso. Ele passa a mensagem para a pessoa, na sequência, ele manda uma mensagem, diz assim, opa, desculpa, a mensagem é errada. E aí quando você vai ver lá na foto do perfil desse número no WhatsApp, tem a foto do Leonel Feitosa. Então assim, a pessoa diz assim, opa, alguém mandou uma mensagem errada para mim, mas esse cara aqui pode de repente resolver uma pendência minha lá no Detran, ou de repente pode facilitar também a retirada da minha CNH. E tudo isso é uma isca, né? E aí, se a pessoa se interessa, aí começa a conversação lá e aí o cara acaba dando o golpe na vítima. É mais ou menos assim que acontece. Tem gente que vai ali na inocência, mas muita gente vai também na intenção de dar o golpe e acaba sendo golpeado também, pois né? Né?
Pessoa, às vezes, quer pagar menos, né? Acontece muito nessa época. Às vezes a pessoa está com dinheirinho guardado, ali saiu o FGTS ou mesmo adiantamento de parte aí do 13º, e aí pensa, não, eu quero quitar minha dívida. Opa, tem empresa que faz isso seriamente, né? A gente sabe que no Brasil inteiro, os bancos, principalmente, estão fazendo até o mês inteiro de negociação aí. Mas é importante dizer que no Detran, não. Detran do Brasil inteiro, não tem nenhum Detran que faça esse tipo de negociação. Em todos eles tem um departamento só para negociação e a pessoa tem que ir lá, pessoalmente, para resolver a sua situação. Por telefone, por mensagem, de nenhuma outra forma isso é feito. Isso é golpe, são pessoas agindo de má fé. Então você que está querendo ver sua dívida reduzida, vá lá no Detran e tente negociar. Mas por telefone, essa facilidade desconfie, porque tem gente agindo de má fé. Você vai dar o dinheiro, ainda vai perder o dinheiro. Porque nesses casos aí, eles tentaram aí identificar essas contas e não conseguiram mais. Nem as contas, os telefones eram clonados, a pessoa some sem deixar rastro nenhum. É como diria o Wilson, né? É cruzeta, Wilson. É cruzeta, exatamente. Obrigado, viu, Márcio? Obrigado, Micaele. Bom feriado para vocês. Bom feriado para todo mundo que está assistindo aí o Manhã no Ar. Quem é de feriado, aproveite o feriado. Quem é de trabalho, vamos trabalhar na boa, né? Tudo Até bom. amanhã, então, Micaele. Até amanhã, Adriane. Para você também, Adriane, que eu vou estar aqui. Você vai estar aqui também? Então, até amanhã para vocês dois. Ó, o Wilson aqui vai estar de boa. O Márcio vai poder acordar um pouco mais tarde, porque ele não vai estar na rádio, só no alô, aí é mais tarde. Obrigada, então, até bom amanhã. dia. Um ótimo dia para todos os ouvintes da Rádio Acrítica. Até amanhã. E a dica agora é para os estudantes de pedagogia que querem atuar na educação inclusiva. A Secretaria Municipal de Educação abriu um processo seletivo para a contratação de estagiários. E sobre esse assunto eu converso ao vivo com a Thea Morel. Oi, Thea, quantas vagas estão disponíveis e como é que se pode participar desse processo? Explica pra gente. Bem, Adriane, né, são 412 vagas disponíveis, né, para esses estagiários. Para que eles possam participar dessa seleção, eles precisam estar cursando pedagogia a partir do 3º período, ou seja, precisa ter ali um pouquinho de treinamento, né, precisa ter passado realmente por um pedacinho da universidade para poder começar a trabalhar com esse público. E essas vagas são específicas para estagiários que vão trabalhar com deficientes físicos dentro da rede pública de ensino municipal. Por isso, esses estagiários, eles vão ter que se dirigir até o Centro Municipal de Educação Especial André Vidal, que fica na rua Maceió, sem número, para fazer essas inscrições. Esse endereço fica no Parque Ideias e esses candidatos, eles têm que levar o currículo, eles têm que levar a documentação que é pedida, né, pelo edital para essa seleção e é preciso participar também de uma entrevista. A partir do momento que você passa pela entrevista, você é encaminhado para um setor próprio onde você vai ver se você foi uma dessas pessoas selecionadas ou não. É muito importante que as pessoas corram e compareçam até o Centro Municipal de Educação Especial o mais rápido possível. Por quê? Porque essas pessoas, essa seleção, ela precisa ser encerrada pelo menos até o fim de junho. A Secretaria Municipal de Educação tem a previsão de, entre os dias 10 e 14 de julho, promover um treinamento com esses universitários de pedagogia para que eles possam começar a trabalhar com esse público da maneira adequada. Um público de alunos deficientes e, portanto, um público muito especial que precisa de cuidados muito específicos. Esses estagiários que vão ser selecionados, eles vão receber aí um vencimento, um salário, uma ajuda de custo pelo estágio de R$ 400 e mais R$ 120 de auxílio transporte. O contrato deles vai ser feito por um ano, pode ser prorrogado por mais um ano, sem contar que isso é uma grande experiência para quem trabalha com a pedagogia, porque eles vão trabalhar com esse público realmente muito especial, né? E vão poder aí ter essa experiência realmente, ter todo esse intercâmbio com pessoas que já trabalham com deficientes físicos, o que significa com certeza um treinamento a mais, principalmente para quem já está cursando pedagogia. Eu vou repetir, são 412 vagas nessa seleção. Essa seleção vai até o final de junho, porque em julho já tem o treinamento e no fim de julho esses profissionais, esses estagiários de pedagogia já vão começar a trabalhar com esses alunos deficientes e já vão começar realmente a ter essa grande experiência que com certeza vai contar muitos pontos no currículo. Sem dúvida nenhuma. Obrigada, Thea. E muita gente vem investindo em concursos públicos para fugir da crise e garantir a sonhada estabilidade na carreira. Mas, às vezes, encontrar um lugar ideal para manter o foco nos estudos é uma tarefa difícil.
principalmente quando se tem o hábito de estudar sozinho. Aqui em Manaus, um novo serviço vem chamando a atenção dos concurseiros de plantão. São as cabines reservadas. Vamos ver? Silêncio absoluto e olhos atentos ao caderno e ao computador. Aqui não tem nenhum professor para orientar. É o próprio aluno que monta a sua rotina de estudos. Bom para Luiz, que desde fevereiro vem se dedicando para passar em um concurso. E vindo para cá eu consigo aprofundar, eu consigo entrar mais no assunto. É bom por causa do silêncio, é bom por causa que você não tem interatividade com outras pessoas, não tem nada alheio que consiga tirar a sua atenção. Você consegue levar o estudo sem preocupação e vai fácil. A cabine individual de estudo tem sido bem aceita pelos candidatos que buscam estabilidade no mercado de trabalho. Um ambiente favorável para estudar com conforto, tranquilidade e privacidade. Afinal, muitos alunos não conseguem encontrar um local assim para se dedicar na própria casa. O ritmo que nós adotamos não permite nenhum tipo de distração e é o que acontece geralmente na nossa casa. Às vezes tem um pai que atrapalha, pede um favor e nós temos que fazer. Isso faz a gente perder às vezes um dia, um ciclo de estudo que é muito importante no futuro. Esta coordenadora explica que esse ambiente foi adaptado em dezembro do ano passado. Os valores variam de acordo com o curso, mas o investimento vale a pena. Como toda a nossa equipe é formada de concurseiros ou já concursados, a gente sabia da necessidade de um ambiente assim silencioso e adequado e propício ao estudo. É o que espera Daniele, que passa um bom tempo por aqui. O legal de estudar aqui na salinha é que tem outras pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente, aí fala, eu vejo que ela está estudando, eu vou ficar aqui até ela estudar. Ela está estudando, eu também vou estudar, não vou parar. Muito bom, hein? E depois do intervalo comercial, a gente vai falar sobre a partida entre Fast e Princesa. Eles vão decidir a terceira colocação do Barezão. E ainda tem informações sobre um torneio de pesca, o maior da região norte. É um instante só.